Gravando, professor. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa 7ª reunião ordinária da CIDF. Hoje é 14 de setembro de 2023. Inicio aqui com as justificativas de ausência. Ana Regina Lira, do CAISM, representante dos membros de CSAs na área da saúde. Também justificou a ausência o Rodrigo Coutinho Alves, do IE, representante dos CTUs na área de Humanas e Artes. A Lina, diretora-geral da administração. A Gisele Rodrigues, do HC, representante dos presidentes CSAs da área da saúde. A professora Roberta, da FENF, da Faculdade de Enfermagem, que é a representante dos diretores na área de biológica. E a professora Mônica Cota, do FGW, que é a representante dos diretores das áreas, da área, né, de exatas. Mais alguma chegou? Sim, professor. A professora Daniela Zanchetti, do IQ, representante Ok. dos presidentes, né, de CSAs da área de exatas, justificou a ausência por e-mail. Tá. Ok? Mais alguma? Somente. Ótimo. Então, já também coloco aí para apreciação do plenário a súmula da nossa primeira reunião extraordinária, né, que foi realizada em 27 de junho. Né, o documento aí foi repassado. Consulto se há alguma manifestação, alguma sugestão de mudança na súmula. Não havendo nenhuma manifestação, não que eu esteja vendo aqui, Ademir e André me ajudem aí, podemos então colocar em votação a súmula. Vamos lá, Ademir. Professor, vou verificar. Parece que não está a enquete aqui. Vou precisar colocar. Me desculpem. Eu coloquei vários itens, né? Eu fui colocando item a item, né? Igual a Dilton havia pedido, né? Acabou faltando a súmula, a principal. Tem uns itens da ordem do dia, professor, a gente poderia usar. Vamos usar, a gente deixa claro que nós estamos Que é a votando a súmula, tá súmula. bom? Quem for favorável, né? Foi colocando O item a Adilton item, vai né? te Mas daí faltou. Vou vou pedir Só votação hoje. nominal, então. Nós vamos pedir para você fazer uma súmula da súmula, Adilton. É, Então Perdão vamos lá, aí. Ademir. Lança aí ordem do dia, mas todo mundo entendendo que É a estamos votando súmula. a súmula da primeira reunião extraordinária de 27 de junho. Porque acabou criando 10 itens, né? Então, pô, mas vai aparecer itens na ordem do dia aí para vocês, tá? Entende-se a súmula, então. Acho que já encerrou, né? Foram 18 votos, Isso. qual que é o nosso quórum mínimo? 17, professor. Então temos. Ok, Então a súmula está aprovada com 17 votos, com uma abstenção. isso. Alguém não recebeu para votar? Talvez o professor Márcio, ele está no celular, não sei se... Até eu havia dito para ele se ele quisesse falar verbalmente, né? Caso tivesse algum problema. Oi, Ademir, vocês Oi, estão me professor. ouvindo? Sim, Sim. Márcio. Eu Então sim. recebi sim. Ah, Recebi e Ah, então tá, votei. ok. votou. Obrigado. Então tá Então tá ótimo. ok. Então é isso, professor. Bom, então vindo para a ordem do dia, como já está mostrando aí a própria... A própria Foi enquete. colocada para votação, a própria enquete, né? Nós temos aqui no item 2A, que trata de serviços voluntários, que correspondem aos itens de 1 a 7, não há nenhum destaque. No item 2B, que são designações para aprovação, que são os itens de 8 a 36. Né? O item 2C, transferência de servidor em estágio probatório para aprovação, são os itens 21 e 22. E o último, que é o 2D, que é aí o ad referendo, né, para
a suplementação do recurso foi no caso da CSA da FEAGRE, é isso? Então, nenhum desses itens estão destacados, consulto aí o plenário se alguém quer destacar algum desses itens, do item 2A ao item 2D. Ô, Bruno, acho que a chuva acalmou. Cadê o Bruno? Tá lá, tá rindo ali no meio. Estou te procurando aqui na tela. Então, vamos lá, Demir, por favor, colocar em votação os nossos itens 2A a 2D, os itens de 1 a 23. Ok, está aparecendo aí para vocês aí. Então, no limite, né, temos 18 votos favoráveis, Sim. nenhum contrário e nenhuma abstenção. Isso. Compartilhando aí, né? Aprovados todos os itens, professor, por unanimidade. Perfeito. Demir, como sempre, pode tocar aí o expediente. Temos aí 3 informações, né? Para a ciência, por favor. Você está sem o som, Demir. Professor, vou puxar aqui o... Então, alteração das CSAs, começando pela CSA RH 9, COSEM 1, a indicação da senhora Rosilene Sidney, no lugar da Laís, CSA RH 37 do IA, a indicação do Rodrigo, né, como membro, CSA 38 do IB, a Érica Ferrares, Resso, né, no caso, em substituição à senhora Bianca. São somente esses 3 CSAs para a ciência de todos. Né? Perfeito. Bom, já estamos no expediente, a palavra está aberta a todos os membros, todos os conselheiros. Thalita, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thalita. Queria só agradecer que veio, né, na pauta aquilo que a gente tinha pedido na reunião passada das CSAs que não foram contempladas com aquela suplementação acima dos 550. Então já deu para saber ali que tinha mais gente com a gente chorando. Obrigada por colocar na pauta, era só isso. Mas o choro continua, né, Thalita? Todo o tempo, todo dia. Obrigado, Thalita. Bruno. Boa tarde. Essa aqui que é a Câmara que a gente tem mais representantes de servidores. Acho importante deixar aqui registrado a minha crítica, como foi conduzida e aprovada a minuta do ponto eletrônico. Ela foi elaborada por um GT executivo, onde nenhum dos seus membros vai ter que registrar o ponto. Foi aprovada a toque de caixa na CAD, sem discussão com a comunidade nem com seus representantes. O prazo para sua aprovação era conhecido com muita antecedência. O GT poderia ter trabalhado para apresentar essa minuta com uma antecedência maior. E se o objetivo do ponto eletrônico, que imagino que seja, já que veio do Ministério Público, é ter transparência, controle e prestar contas à sociedade, não dá para entender por que apenas os servidores PAEP, sem as maiores gratificações, e os pesquisadores serão obrigados a esse registro. Qual o motivo que os docentes, que são a maioria do GT, das câmaras que aprovam essa regulamentação, são excluídos desse registro? A justificativa não pode ser só o Exunicamp, porque esse a gente pode mudar e atualizar se necessário. Inclusive, é necessário que o Exunicamp já faz um bom tempo que precisa de uma atualização. Então, se o objetivo do ponto eletrônico é prestar contas à sociedade, é essencial que esse registro seja para todas as carreiras.
É isso. Obrigado, Bruno. Sara, por favor. Sara, está fechado o microfone. Perdão, professor, obrigada. Imagina. Eu gostaria de perguntar para o Everaldo ou para a Giovana. Em algumas reuniões passadas, foi falado sobre o anexo 3, que teve mudança, os servidores fizeram as sugestões de mudança, né, no anexo, e em que pé que ficou essa alteração, e é uma demanda que a nossa CSA pediu para perguntar. Se vai fazer uma reunião com as CSAs, que até então estava prevista essa reunião, e o que definiu no GT? Eu vi que chegou um e-mail, né, recente sobre a gestão de desempenho e já vai iniciar. Se vai ter alguma preparação, se vai ficar só através de e-mail, como que vai ser a partir de agora? Obrigado, Sara. Everaldo ou Giovana, por favor. Everaldo, por favor. Boa tarde, professor Sarti. Boa tarde a todos os membros. Professor, se você me permite, eu não gostaria de polemizar, mas eu queria responder ao Bruno. Ele fez uma afirmação que não tinha ninguém que vai marcar ponto. Quem definiu a minuta não foi o comitê executivo, foi um grupo que tinha 46 pessoas, a portaria dizia sobre isso, e lá tinham várias pessoas, né, que sim, que estão pelas condições atuais, e mesmo nós que estamos no comitê executivo, se pelo momento nós estamos ocupando alguma designação, não marcaremos ponto, a partir do momento que nós deixarmos de sair essa designação, nós marcaremos pontos, né? Os motivos foram explicados, porque cada um não vai, o que está lá colocado, então, né, consta no estatuto da Unicamp que docente registra, não tem o controle da frequência, ele só tem o controle, né, perdão, eles têm o controle da frequência e os demais têm o controle da jornada. Então, isso foi colocado, né? Então, é claro que depois a gente pode conversar um pouco mais, mas é só para fazer essa primeira colocação. Passando um pouquinho sobre a outra questão, acho que foi a Sara que colocou, né? Sobre o anexo 3, a Citinha, ela está nos ouvindo aqui, mas daqui a pouco eu vou pedir para ela se manifestar. E sobre a questão da gestão do desempenho, a DGRH chegou num novo momento, nós estamos, né, como foi feito de forma similar também com a progressão, colocando o sistema numa primeira versão, vamos chamar assim, né? Fizemos o catálogo, depois fizemos os planos de trabalho, eu vou passar um pouquinho depois para a Giovana para ela detalhar mais, ela que está à frente desse projeto, né? E agora vem uma nova fase desta primeira rodada. Então, a ideia, né, é que nesse momento a gente já faça, então, a avaliação de desempenho e que isso ocorra todos os anos. Então, isso vai ser uma ferramenta importantíssima na gestão, né, de recursos humanos da universidade, é um ganho que a gente vai ter, e ela também vai ter as suas evoluções, né, como eu falei, essa é a primeira versão, mas eu vou passar um pouquinho para que a Giovana complemente, né, e a Cidinha, estou vendo ela aqui, depois ela fala um pouquinho sobre a questão, a condução do anexo 3. Giovana, se você puder, por favor, complementar. Claro, obrigada, Geraldo. Sara, respondendo também um pouquinho sobre o anexo, como a gente comentou, ele entra mais para frente. O processo de progressão de 24, ele vem no mesmo formato que a gente já tem feito nos outros processos, né? Quanto à gestão de desempenho, ontem a gente divulgou o vídeo, né? A gente pede que todos assistam ao vídeo. Saiu uma matéria no site da DGRH também, já constando os cronogramas de plantão que a gente vai estar realizando, assim como nas outras etapas, e também um manual, né? O manual é novidade, que traz algumas orientações tanto do catálogo e do plano que já foram, mas principalmente agora para a realização da avaliação de desempenho. Além disso, nós vamos estar conversando com os RHs, né? Mantendo a linha aí dessa parceria que a gente tem forte com os RHs para que eles sejam nossos multiplicadores nas unidades. Então, a gente vai estar conversando com os RHs também da realização da avaliação, e estamos à disposição, né, como sempre estivemos aqui na carreira, se tiver alguma outra dúvida pontual, mas o vídeo saiu ontem, a gente pede que todo mundo aí assista ao vídeo, a gente já teve alguns feedbacks bem positivos de que só de assistir já está bem claro como vai ser o processo. Então, acho que é isso. Cidinha? Cidinha.
Olá, boa tarde. Desculpe aí o transtorno, eu estava meio que entrando e caindo da reunião, não estava conseguindo o som. Então, eu estava no percurso, não estava conseguindo ouvir vocês, né? Mas eu não consegui ouvir uma pergunta anterior a esses comentários que a Giovana e o Everaldo está fazendo. Não sei se era uma pergunta ou só um comentário a respeito da gestão de desempenho e dos encaminhamentos que estão sendo feitos, né? Mas entendo que o Everaldo já colocou perfeitamente, e a Giovana, e o que a gente está caminhando, e nós estamos realmente construindo aí um processo de gestão de pessoas importantíssimo, uma parte, né? Vamos dizer assim, do processo importantíssimo, que é a gestão de desempenho em vários passos. Eu acho que até o final do ano a gente tem aí consolidado a questão da própria avaliação, a partir de tudo que foi construído, e a gente, como sempre, conta com todos aí, né, na colaboração, na compreensão, de que é o começo, né, de um trabalho que está sendo implementado e que precisará certamente de várias melhorias ao longo do percurso. Não sei se vocês têm mais algum Cidinha, ponto. a Sara tinha perguntado como é que estava a questão da revisão do anexo 3 e se ia ser repassado alguma coisa em especial para as CSAs. Ah, tá. Com relação ao anexo 3, o GT terminou o trabalho esta semana e fizemos uma reunião de entrega do trabalho ao reitor, que agora vai, obviamente, analisar aí o trabalho que a gente entregou e dar os devidos encaminhamentos, né? Eu peguei uma fala da Giovana dizendo que esse trabalho do anexo 3 é um trabalho para futuro, a gente está fazendo duas coisas, né? A gente não está parando nada, continuando com as regras atuais e trabalhando com a melhoria do futuro. O caso do anexo 3 é isso, né? E à medida que a gente for consolidando, a gente vai trazendo informações para vocês. Nós vamos ter que necessariamente fazer uma revisão da deliberação da carreira e, oportunamente, não muito longe, a gente vai trazer na CIDIF, e esse anexo 3, que agora a gente está chamando de quadro orientativo, ele é necessariamente um anexo da deliberação. Então, isso passará pela CIDIF para apreciação de todos e discussão, aprovação desse trabalho realizado até então. Então, acreditamos que a gente não tem ainda a data que a gente vai encaminhar, mas em breve nós encaminharemos isso, esperamos que nos próximos meses, para passar pela Câmara para conhecimento de todos e aprovação. Acho que é isso que eu tenho para falar do anexo. Obrigado, Cidinha. Tiago. Obrigado, professor Fernando. Boa tarde a todos. Eu queria até voltar um pouco na gestão de desempenho, já que a Giovana já citou os próximos passos. Eu queria ver se ela podia passar brevemente o que aconteceu nos passos anteriores, que a gente teve alguns prazos de datas para saber como que a universidade, como que a comunidade está reagindo, se todos os RHs já colocaram plano, está todo mundo com plano, se está já funcionando 100% essa parte da gestão de desempenho. Era só isso, professor. Obrigado. Obrigado, Tiago. Coloco Giovana? sim, Thiago. Então, resgatando, né? A gente começou a implantação da gestão de desempenho em 26 de outubro de 22, com o lançamento do vídeo do catálogo e a disponibilização do sistema. E as unidades tiveram 6 meses, né, até abril, para estar fazendo os modelos dos servidores, que é a etapa onde cada um entrou e fez a seleção das principais atividades que os servidores fazem de acordo com a sua função ou cargo designado. A partir de 1º de abril, a gente entrou com a etapa do plano de trabalho, onde aí a chefia, né, teria responsabilidade de estar acrescentando as atividades que fazem parte da rotina e do rol de atividades que o servidor mais faz, né, junto com isso acrescentando critérios norteadores para estar depois já pensando numa avaliação desse servidor. Essa etapa, ela tinha sido inicialmente prevista até 30 de junho, mas 30 de junho ainda faltavam muitos planos, então a gente prorrogou
prorrogou para 31 de julho, e nós conseguimos, Thiago, uma adesão assim surpreendente para a implantação. A gente tem hoje somente 66 servidores na Unicamp inteira sem plano, né? Então, é um número muito baixo. A gente agradeceu muito, a gente até fez uma matéria também no site da DGRH, agradecendo muito as pessoas, os RHs, as chefias, né, todo mundo que está acreditando e dando a importância junto com a gente nessa implantação. Então, agora nós estamos chegando na etapa 3, que é a realização da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela abre sem um formulário específico para cada servidor, então cada servidor vai ser avaliado a partir do seu plano de trabalho, com conceitos, e a partir destes conceitos, o sistema vai gerar um gráfico, então a gente não vai ter uma nota para cada servidor, a gente vai ter um gráfico de desempenho, e esse gráfico vai estar ali retratando como tem sido o desempenho do servidor a partir das atividades que ele fez. Na sequência dessa avaliação, a gente já vai emendar na revisão dos planos de trabalho, que aí sim a gente vai ter um plano de trabalho mesmo, porque esse primeiro rodada de implantação foi muito mais uma descrição de atividades do que um planejamento. Agora, na etapa da revisão, as chefias vão ter uma coluna lá de expectativas para estar registrando o que elas esperam das atividades do servidor, do desempenho do servidor, e essas expectativas devem estar alinhadas com o nível de complexidade que o servidor apresenta hoje na carreira PAEP, né, de acordo com a sua complexidade no anexo 3 atual. Então, a gente começa a integrar os processos cada vez mais nessa revisão dos planos de trabalho. Né? Vou aproveitar aqui para reforçar a importância de cumprimento de prazo para a etapa da avaliação, vai ser a etapa mais justa de prazo, vamos dizer assim, que a gente vai ter nessa implantação. Ela tem somente o mês de outubro, né, para a gente estar realizando ela. A gente acredita que é possível, a gente sempre teve esse histórico na universidade de fazer avaliação no mês de outubro, né, é possível fazer dentro de um mês, e o sistema está bem simples, né, saiu o vídeo ontem, está fácil, aí das chefias conseguirem conduzir essa avaliação dos servidores dentro do prazo, tá? Teremos plantão para atualizar, para ajudar, e a conversa com a RH, como eu já tinha adiantado para a Sara. Então, acho que é isso, Thiago. Não sei se tem mais algum ponto, e vou aproveitar só que eu já estou falando, depois passo para o Bruno, só para avisar que a gente terminou oficialmente, né, e efetivamente a progressão de 23, passando na CAD da semana passada. O assunto era ponto, né, Bruno? Mas passou lá no meio também o segundo lote dos servidores contemplados, utilizando o recurso das CSAs que tinham sobra e foram repassados para outras CSAs, e os recursos que vieram de complementação. Então, passamos aí a finalização desses servidores, e ontem o sistema foi atualizado. Então, o pessoal que passou no segundo lote também já está tudo efetivado, e com isso a gente termina a progressão de 23. É isso, professor. Bruno? Você quer, só um pouquinho, Bruno, você já quer soltar Claro. alguns números, os números finais, que são, eu sei que são 1955, se você quiser... 455. Acho que é isso, professor. Deixa eu Sim, olhar mas se tem alguma... o número vertical e horizontal e Tenho. pelos níveis, por favor. Ai, que eu tô pegando eles aqui. Então, a gente teve 1.955 servidores contemplados, 1.237 na horizontal e 718 na vertical. E dos totais, né, a gente teve 90 no fundamental, 1.082 no médio e 783 no superior. Esses dados todos, a gente está terminando o relatório final do processo inteiro de progressão, assim como a gente fez nos outros anos. Estou só aguardando algumas últimas informações, como a gente fez a efetivação do sistema ontem. Estamos conferindo alguns dados, mas acredito que aí na semana que vem a gente já consiga estar divulgando esse relatório com os números finais do processo inteiro. Obrigado, Giovana. Um pouquinho só, Bruno, só para o Thiago complementar. Thiago, o valor total que não foi colocado no processo, você tem fácil aí? Ele está me devendo essa informação, viu, professor? Se ele tiver aí, eu já vou pôr no meu relatório. Então, a hora que você passar para a Giovana, passa para todos nós aqui também. Bruno, tá, por favor. Eu estou fechando aqui, Fernando. Eu estava fazendo isso agora. Não, na verdade, eu esqueci de dar um aviso que o Edson me incumbiu de fazer. Avisar que já está divulgado no site da Educorp sobre a próxima edição do CompuESP, que está aberta a inscrição de trabalho até o dia 18 agora, só tem mais 4 dias.
Mas esses 4 dias você tem que registrar apenas um resumo inicial do que é o trabalho. Depois você vai ter a chance de explicar melhor e fazer todo o texto que vem no pôster, né? Então, até dia 18, na página do Educorp, tem lá a divulgação do Compoesp, que é uma espécie de Sintec que junta o USP, Unesp e Unicamp, importante a participação de todos. Então, até dia 18, é isso, Bruno? Perfeito. Mais algum informe, alguma questão? Se não, queria agradecer aqui a presença de todos e convidá-los para a nossa próxima reunião, que será Ademir ou Andréia, que dia? Está fechado, Ademir, Desculpa, microfone. professor. Dia 5 de outubro. Então, até 5 de outubro. Obrigado a todos pela presença. Até mais, boa tarde.